E agora, vamos ouvir ele. São 81 anos dedicados ao Paraná e ao Brasil. 81 anos de opção pelos mais pobres, pelos trabalhadores. 81 anos de coragem na defesa das nossas riquezas e de nosso povo. Eu quero chamar agora o governador do leite das crianças, do trator solidário, do melhor salário mínimo regional do Brasil, o governador dos professores, do melhor ensino público do país. Quero chamar o prefeito de Curitiba, da frota pública dos ônibus, dos armazéns da família, o senador que foi presidente da seção brasileira da Palasul e do Palatino, da defesa intransigente da nossa soberania e do nosso povo. Com vocês, o próximo governador do Paraná, Roberto Requião! Esse é o tempo de lutar. Mudar o Brasil começa aqui no Paraná. Meu amigo, minha amiga, não podemos esperar. Por isso agora preste muita atenção. Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião. Por isso agora preste muita atenção. Quem é Requião é Lula, Quem é Lula é Requião. Eles me anunciam fazendo Lula uma referência aos meus 81 anos. Eu tenho a impressão que isso é o início do obituário. Mas não é assim. O que é que eu faço aqui nesse palanque com Lula? Eu estou aqui em função da minha indignação com o que acontece no Brasil hoje. Eu fico indignado quando vejo mulheres assaltando um caminhão de lixo para alimentar as suas famílias no país que é o maior produtor de grãos do mundo. Eu fico indignado quando vejo mulheres cozinhando uma sopa de ossos e descarte dos açougues. Eu fico indignado quando tomam conta do Brasil, retiram os direitos dos trabalhadores, violentam a aposentadoria para concentrar dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas, aumentando a carga horária de quem trabalha e diminuindo o salário. É a indignação que me faz estar nesse palanque. Mais do que defendendo a minha candidatura, Lula, eu estou aqui por você. Não vale a pena ser governador do Paraná se o Lula não for o presidente da República, minha gente. O governo estadual tem limitações. E se nós quisermos resolver uma série de problemas, precisamos ter ao nosso lado um presidente da República da qualidade do Lula. Afinal, Manu, Samek, Janja, quem é o Lula? Quem é o Lula que eu apoio? Quem é o Lula que me emociona pelo seu trajeto político na vida e no Brasil? O Lula nasceu em Caetés, em Pernambuco. Foi criado em Guaranhuns, cidades pequenininhas. E um determinado dia, com a sua mãe e os irmãos, toma o rumo de São Paulo para poder viver melhor na caçamba de um caminhão boia fria. Uma semana com sol e com chuva. Em São Paulo, no Senai, se prepara para ser torneiro mecânico. Entra no movimento sindical. E no movimento sindical, o Lula cresce política e intelectualmente. Avança, participa da organização e mais na frente, diante da ditadura militar, comanda uma rebelião de metalúrgicos que seriam humilhados e demitidos
diante da complacência de um poder que não tinha ligação com o povo. Evolui a cada momento, funda um partido político e se transforma no presidente do Brasil. Esse é o Lula. Mas o Lula que está aqui no palanque comigo hoje, me perdoem a franqueza, não é mais o Lula que governou o Brasil. Desde criança ele cresce no movimento sindical e popular. O Lula hoje é um ex-presidente que sabe que foi derrubado do governo pelo mesmo motivo do impedimento da Dilma, para que o Brasil deixasse de ser uma nação e perdesse a soberania. O Lula tem uma consciência de nacionalista inquebrantável, mas mais do que isso, morou num quarto com uma cozinha com 13 pessoas. Sabe o que é o desespero de um desempregado e sabe do desespero de um empregado que não consegue com o seu salário alimentar os seus. O Lula desenvolveu de forma fantástica uma identidade inquebrantável com o seu povo e uma solidariedade indispensável para quem quiser comandar um país. É por isso, Lula, que eu digo todo dia, eu tenho 81 anos, já fui governador 3 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano na Bélgica. Mas eu voltei para a política do Paraná porque acredito no Lula de hoje e no que ele vai fazer no Brasil depois do começo do ano que vem. Eu não diria a vocês que eu estou aqui para agredir os bolsonaristas. Eles foram iludidos. Eles foram iludidos pela Operação Lava Jato, que tentou criminalizar um patriota brasileiro. Eles foram iludidos pela Globo. E uma parte da população se enganou com a perspectiva de que todo político seria um corrupto e que nós devíamos entregar o Brasil para o capital financeiro. Eu confesso a minha indignação com isso, mas não é só minha essa indignação. É a indignação do Jorge Bergoglio, do Papa Francisco, que não acredita que o capital possa comandar o mundo. O dinheiro deve servir à sociedade. E cá entre nós, nesse Paraná cristão, nesta Curitiba em que eu nasci, eu repito o versículo da Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon não é nem outro Deus, tampouco é o diabo. Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O dinheiro não pode comandar a vida dos homens. Meia dúzia de pessoas não podem ter o poder de acumulação fantástico com países inteiros escravizados. O Lula é indispensável e eu estou aqui pelo mesmo motivo que vocês. Vim a esse palanque como candidato ao governo do Estado e como um cabo eleitoral principal do Lula no Paraná. Nós precisamos de um presidente da República com identidade com o povo e capaz de solidariedade. Temos no governo do Paraná um rato, um equívoco da última eleição. O Ratinho e o Bolsonaro foram enganos da população e nós precisamos corrigir isso agora. Não é possível que o Brasil perca a soberania. Não é possível que aqui, no nosso Paraná, um cidadão no fim do mês tenha que decidir se paga a conta de água e de energia elétrica ou põe comida na mesa da sua casa.
Não é possível que os nossos empresários, pequenos e médios, responsáveis por 80% dos empregos oferecidos à população, tenham impostos pesadíssimos, enquanto o governo dá isenção de impostos para as multinacionais e as grandes empresas no valor de 17 bilhões de reais. Bilhões, com B de bola, não é M de Maria. 17 bilhões de reais, enquanto 4 bilhões e meio por ano seriam suficientes para corrigir a defasagem salarial, não apenas dos professores, dos enfermeiros, dos médicos e dos policiais, mas de todos os funcionários públicos. Eu estou como candidato ao governo do Estado para devolver ao Paraná a alegria da educação, que nós colocamos em primeiro lugar do Brasil e que está sendo rigorosamente destruída pelas terceirizações, pela ofensiva e congelamento de salário e pelo desprezo absoluto do governo. Nós temos, sim, condição de transformar o Paraná. Assumo com vocês aqui agora um compromisso. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu considero que a tarifa de água e de luz são um verdadeiro roubo e servem para dar lucro a sócios privados da Copel nos Estados Unidos e no Canadá. Assumo com vocês um compromisso firme e definitivo. Ganhamos o governo e eu ponho na rua os presidentes e diretores da Copel e da Sanepar e entrego as nossas empresas para servir ao povo do Paraná. Não tenho dúvida alguma que todos vocês sabem o que o Brasil sabe. O pedágio do Paraná foi um dos maiores roubos do Brasil. Mas nós temos estradas estaduais e estradas federais também. Vamos acabar com as concessionárias que roubam. Podemos fazer um pedágio de manutenção pequeno para manter uma ambulância, um caminhão reboque, para o pessoal cortar mato à beira da estrada. Mas isso só será possível se tivermos um presidente da República parceiro, porque faremos isso nas estradas federais e estaduais, como, aliás, a Dilma fez em Santa Catarina. Minha gente, quero dizer a vocês que nós precisamos, nós, paranaenses, dar uma lição de educação política ao Brasil. Nós precisamos garantir a eleição do Lula no primeiro turno. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Eu faço aqui um teste com vocês. Quem nesse plenário maravilhoso vai votar no Lula comigo nesse momento? Levante a mão! Agora, um outro teste. Quem neste plenário estiver disposto a sair daqui e trabalhar para levantarmos a vantagem do Lula à presidência da República, fazendo com que o Paraná garanta a eleição no primeiro turno, levante as duas mãos. Paraná, nós não estamos aqui, Lula, apenas num comício eleitoral. Tem um amanhã sempre depois das eleições. Nós estamos aqui pensando no amanhã do Paraná e do Brasil.
Ou nós garantimos um país soberano, um povo independente, o respeito às empresas nacionais e paranaenses, o respeito ao trabalhador, a dignidade do trabalho, ou nós entramos nesta loucura dos que querem transformar o Brasil numa fazenda, com um povo submetido aos interesses dos ricos e poderosos. Nós estamos decidindo não a eleição do Requião, nem apenas a eleição do Lula. Nós estamos decidindo o futuro do Brasil. Por isso, mais uma vez, para encerrar, e para um espetáculo para os fotógrafos cinegrafistas, com o Lula, as duas mãos para cima, minha gente. Valeu, Paraná! Obrigado pela tolerância, pela paciência, pelo apoio e pelo voto que nos levará ao governo do Paraná e o Lula à presidência da República. Muito obrigado, Requião, o nosso futuro governador do Paraná. E é o quê? Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Mas eu dei uma esquentada, obrigada. Eu dei uma mochila ali pra... Obrigada pela gente. Mas ele é bonita, com meus amigos. Requião, 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 Requião.